Você que está procurando emprego, sabe o que você pode ou não pode fazer? Sabe quais as competências que você tem que demonstrar? E você que está oferecendo emprego, sabe o que precisa ser feito para atrair mais colaboradores? É sobre isso que nós vamos falar hoje, aqui no Café Corporativo. Café Corporativo, um oferecimento Cuidare. Cuidamos de pessoas especiais sem perder a essência humana. Instituto de Neurociências de Jundiaí, onde o melhor da medicina se conecta com o autodesenvolvimento. Café Corporativo aqui no Canal 25, hoje com a Carolina Malerba, já de casa. Carolina, terceira vez que vem no café, né, Carol? Eu agradeço pelo convite, fico muito feliz e espero poder cooperar, né, e trazer informações com relação ao mercado de 2022. A Carol sempre traz, porque é muito antenada. A Carolina Malerba, que é formada em Relações Humanas, mas é uma pessoa que trabalha já há bastante tempo como coordenadora de RH, conhece tudo desse mundo aí e das outras vezes que esteve aqui também nos ajudou bastante a levar essa mensagem para o nosso telespectador. Hoje nós vamos falar um pouquinho mais profundamente, sabe? Hoje a gente vai falar também para o empresário que tem vagas a oferecer. Mas a gente vai começar entendendo quais são as características que uma pessoa precisa ter ou precisa desenvolver, Carol, para ser empregável no mercado. O que uma pessoa precisa demonstrar realmente para o mercado para dizer, olha, eu estou aqui? Uhum. Hoje em dia, a competência, o lado comportamental do candidato, do profissional em si, ele tem se destacado muito mais do que a parte técnica. Uhum. Então, o recrutador, né, um gestor, ele vai analisar 70%, muitas vezes 80% o seu lado comportamental do que o seu lado técnico, porque o seu lado técnico eu posso te treinar. Eu posso trabalhar, de repente, um déficit, uma questão que esse profissional não tenha. Uhum. O lado comportamental eu já não consigo. Então, isso tem sobressaído bastante num processo seletivo. Então, por isso tem aplicações de testes, com psicólogos e tudo mais, que eu consigo captar desse candidato essa competência, né, comportamental dele, o que ele vai poder trazer para a empresa, né, nesse sentido. Sim, e a gente percebe que essa questão técnica de se treinar, que as escolas ensinam, né? A escola pode te ensinar a fazer uma tarefa, mas a escola não tem a tradição de treinar a pessoa, de conscientizar a pessoa em relação à parte comportamental dela. É isso que você quer dizer? Tem essa questão também. São diversos fatores, né? Mas uma maneira mais simples é muito mais fácil eu estar trabalhando numa equipe que eu tenho um fácil trato, um fácil no dia a dia, né? Um diálogo, um bom relacionamento, do que de repente eu tenho uma pessoa que ela é bem profissional, ela entende bastante da parte técnica, só que eu entro muito em atrito, eu tenho muito conflito com esse profissional. Então é isso que a empresa ela está prezando hoje em dia. Eu quero um lugar tranquilo, né? Uma paz no ambiente, uma pessoa que ela tenha uma boa desenvoltura, ela tenha uma proatividade, ela tenha um bom relacionamento, ela consiga ter esse jogo de cintura, e a parte técnica depois eu posso estar aperfeiçoando. Olha, eu estou no mercado de trabalho já há muitos anos, né? Comecei no mercado de trabalho acho que em 1986, que foi meu primeiro emprego. E eu já passei por diversas fases, né? Eu chamo de eras. Então você teve aquela era da chefia, hoje você está na era da liderança, e entre essas duas houve também uma transição. Eu percebo que muitas vezes, muitos líderes antigos, eles diziam que se a empresa desse muita paz para o seu colaborador, ele não rendia, ele não trabalhava. Muitos líderes antigos diziam que o colaborador precisava viver uma certa pressão para que ele pudesse trabalhar. Hoje em dia a gente já não acredita mais nisso, né, Carol? Hoje em dia está mais tranquilo, né? Uhum. Tanto essa questão do home office, né, que virou uma tendência, as empresas elas viram que essa questão de meta, produtividade, ela continuou e muitas vezes até aumentou com a questão do home office. Então, eu estou trabalhando da minha casa, não estou na empresa, mas eu estou trazendo resultados. Então, eu não preciso estar com o gestor o tempo inteiro ali me cobrando, né? Exigindo ali de mim, porque eu estou rendendo da mesma maneira, ou muitas vezes mais, e estou trazendo resultado para a empresa, né? Não precisa infernizar a vida da pessoa para ela poder trabalhar. Exatamente. Então, assim, hoje em dia a tendência o mercado também, o trabalho híbrido,
porque eu também tenho essa questão de metade eu estou presencial e metade eu estou no home office, né? Estou em casa e estou no trabalho. Então, essa tendência também está aumentando. Então, eu consigo estar no meu trabalho em alguns momentos, eu preciso estar presencial, eu tenho reunião, eu tenho alguns assuntos que eu preciso estar presente, mas eu posso estar na minha casa resolvendo todas as outras partes do trabalho. Então, hoje em dia tá muito mais prático, né? E as empresas elas viram que foi evoluindo e está dando resultado, está trazendo meta, está trazendo produtividade e está dando certo. Eu achei interessante uma coisa, a gente fala muito de dois tipos de competências, né? Que são as soft skills e as competências... comportamentais e as técnicas, né? Isso, mas hoje existe, quando se fala em competência técnica, vou pegar o caso aí de um pedagogo, né? O que é competência técnica para um pedagogo? É saber lidar com a pedagogia em si, correto? Aquele lance o ato de ensinar. O que são as competências comportamentais? É o bom relacionamento com seus colegas de trabalho, né? Mas hoje a gente já entra numa terceira camada de competências, que é a competência da conexão, ou seja, eu também preciso ter competência para usar os equipamentos que vão me permitir trabalhar, correto? Faz sentido? É tudo isso, mais um pouco, né? Mas essa questão tanto das competências comportamentais quanto a competência técnica, elas se juntam, né? Mas, igual eu trouxe também, eu tenho algumas competências de acordo com cada função. Então, para um professor é uma competência, é uma parte técnica específica e assim sucessivamente. Tanto se a gente for trazer para o mercado hoje em dia, eu tenho profissionais que eles não podem sair de maneira nenhuma da empresa, ele tem que estar 100% presencial. Né? Voltando atrás nessa questão do home office, eu tenho profissionais que a parte dele, técnica, ele tem que estar 100% na empresa. É uma questão química, por exemplo, né? Um profissional da área química tem que estar ali. Ele tem que estar lá, né? Então, ele não vai poder sair. Sim. Então, a gente não pode generalizar, né, essa questão. Mas essa parte técnica, ele vai estar ali presencial, né, na empresa. E também essa questão das competências comportamentais vai estar andando ali junto com as competências técnicas, né? Vai estar num acordo, claro que cada uma com a sua especialidade, né? No seu ramo, na sua área. E tem que estar aberto a usar a tecnologia, porque tem muita gente que fala assim, não, eu não gosto de computador, não gosto de Zoom, não gosto de teleconferência, não gosto de abrir câmera. E em alguns casos precisa, né? Não gosto. Não tem, por exemplo, como eu passar por uma entrevista de emprego sem abrir minha câmera, não é verdade? Exatamente. Hoje em dia, as empresas, já num processo seletivo, já existe, né, a inteligência artificial, ela já faz todo o primeiro trâmite, né? Ela já faz todo um puxado de candidatos, e a partir daí eu inicio o meu processo seletivo. Então, eu mando muitas vezes para um candidato um link, ele vai clicar, vai entrar numa plataforma e a partir disso ele vai participar do processo seletivo. Então, depois disso, às vezes eu tenho 2 ou 3 etapas do processo seletivo que vai ser online também. Então, eu preciso estar conectada com essa parte de tecnologia, eu preciso entender, eu preciso me informar, né? Não dá para ter o luxo, né, de eu não preciso, gosto. né? Porque senão você acaba perdendo e essa concorrência aí está acirrada hoje em dia. Quer dizer, você não gosta, o seu concorrente gosta e aí ele tem uma vantagem em relação a você. Isso mesmo. Quais são as profissões que hoje, pós-pandemia, a gente fala pós-pandemia porque se Deus quiser está pertinho de acabar, quais são as profissões que estão em alta hoje? Na verdade, a gente está com alguns ramos, né, que são com tendência maior, que seria a parte de tecnologia, né, não menos, né, que seria a parte de programação, né? Sim. Então, tudo que é voltado para essa parte de tecnologia, o setor de logística, então eu posso dizer num amplo, né? Eu posso ter um profissional de RH, trabalhar no setor de logística, eu sei que esse setor ele está crescendo, então ele vai atingir todas as áreas. Não necessariamente eu preciso ser formado em logística para eu estar atuando nesse setor, né? Eu posso ser um profissional da contabilidade, mas Exatamente. me ligar numa empresa na área de logística. Isso mesmo. Então, assim, o setor de logística, né, tem crescido bastante. Profissionais da parte de contabilidade, setor de vendas, setor de TI. Então, assim, são profissões que elas estão crescendo de acordo também com algumas áreas do mercado que tem
crescido junto, né? Tá evoluindo junto. Muito bom, Carol. A gente vai fazer um intervalinho aqui, vamos conhecer aqui a Cuidare e na volta do intervalo a gente continua esse papo aqui a respeito do emprego, pela visão do candidato, mas também do empregador, tá bom? Legal. Até daqui a pouco. Olá pessoal do Café Corporativo, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje eu quero falar um pouco deste verão que está a chegar na nossa região, né? Os idosos têm uma certa dificuldade de aceitação na quantidade de água, né? Gostam do sol, mas gostam sempre de tomar sol junto com blusas. Estão começando a sair novamente após a segunda e terceira dose da vacina. Então eu quero reforçar a orientação: protetor solar, muita hidratação, chapéu, e quando o idoso precisar ficar exposto ao sol, tire o casaco dele, não deixe ele de blusa. Isso daí pode gerar uma hipotensão e acaba gerando um susto na família. Espero ter ajudado de alguma maneira e até logo. Tchau, tchau. Segundo bloco do Café Corporativo, hoje com a Carolina Malerba, minha amiga já de bastante tempo, né, Carol? Isso mesmo. Pois é, e já figurinha carimbada aqui do Café Corporativo, que vem sempre a nossa, poderia dizer que é a nossa consultora para o assunto relacionado a emprego, a RH e assim por diante. Carol, imagina que eu fui contratado hoje por uma empresa. Como é que eu chego? Eu chego chegando ou eu chego mais observando o ambiente? Qual é a recomendação? A princípio você vai ser você mesmo, né? Você não vai criar aí uma máscara, né, para você entrar numa empresa da mesma maneira como você teve que ser autêntico no processo seletivo. Mas eu acredito que a gente tem que sentir o ambiente, independente da situação. Acho que a gente tem que entender aonde que a gente vai trabalhar, quem é a equipe, quem é meu gestor, quem é meu colega do lado. Então eu preciso sentir, né, para saber com quem realmente eu vou trabalhar. Então é muito importante eu ir com uma certa cautela. Eu vou ser eu mesmo, mas com uma certa cautela e sentir realmente quem que é essa equipe nova que eu vou trabalhar. Até para eu poder ter relacionamento com a equipe, né? Isso mesmo, a gente tem que chegar, vai sentindo, né? Vai manter uma presença, então eu vou marcar um almoço, eu vou estar sempre ali com o pessoal, mas claro que cada momento, cada situação, para realmente entender como que a banda toca, né? Sim. E quem é que tem que estar mais preocupado com isso? Quem chega tem que estar preocupado em fazer boas alianças, fazer bons relacionamentos, ou quem já está e que tem a obrigação de receber quem chega? Então, normalmente a empresa, ela tem o profissional, né, que faz essa parte de treinamento, isso mesmo, que é uma integração. Então, eu vou trazer um certo conforto para esse profissional, né, para essa pessoa, né. Eu vou entrar, eu vou mostrar como que é o ambiente de trabalho. Normalmente a empresa ela dá um kit para ele, então com uma caneta, para ela se sentir em casa, né, para ele se sentir confortável. Então, aqui é o seu novo local de trabalho. A gente passa muitas horas, né, no trabalho, então a gente tem que estar realmente confortável. Então a empresa ela vai fazer esse primeiro contato e vice-versa. Sempre há uma troca, né? Nunca somente um lado. Então há uma troca, mas a empresa ela tem sim que trazer essa pessoa, esse profissional para um lado, né? Trazer fazer, né, essa chegada, apresentar outros colegas de trabalho. Isso é muito bom, vai trazer um conforto e a equipe trabalha melhor, né? Hoje em dia, os profissionais, eles prezam muito a questão da qualidade. Então, é assim, eu posso ganhar menos, mas se eu tiver um ambiente de trabalho saudável, gostoso, alegre, que me traz um prazer de eu estar naquele lugar, eu prefiro ganhar muito menos. Às vezes eu vou rebaixar minha carteira para um outro cargo, mas eu estou com um ambiente de qualidade. Eu tenho qualidade de vida, exatamente. Né? Eu tenho paz, tenho saúde, é isso? É isso mesmo. Você sabe que até recentemente eu estava conversando com uma empresa e essa empresa falava assim, puxa, eu não consigo contratar para essa vaga aqui. Eu já tentei não sei quantas pessoas aqui, a pessoa vem, às vezes passa por todo o processo seletivo, no dia de começar não começa. Por que que isso acontece? Acontece bastante. O que acontece? O mercado está bastante aquecido, né, em algumas áreas, igual a gente já trouxe, né, em alguns pontos.
E dependendo da situação, né, do momento, eu estou com várias vagas numa empresa, a outra empresa também, né? Então, assim, são oportunidades de emprego da mesma área. Tá. E o profissional em si, muitas vezes, né, não tem como a gente generalizar, ele acaba não fazendo uma reflexão do que eu posso ganhar, né, do que eu posso ter de oportunidades nessa empresa que eu já estou. Então, o que ele faz? Muitas vezes ele vai visar, por exemplo, uma diferença salarial pequena, ou às vezes algum outro ponto que ele viu que para ele era vantagem, né? Por exemplo, eu estou trabalhando numa empresa, mas essa outra vaga, ela é mais perto da minha casa. Então, eu vou sair dessa e eu vou para outra, porque essa aqui é mais perto da minha casa. Essa que eu estou trabalhando, o salário é um pouco maior, mas a outra eu tenho o convênio médico, eu tenho um pouco mais de benefício. Então, ele vai fazendo essa análise, né, o que para ele é mais interessante. Pode, às vezes, para a gente não fazer muito sentido, mas, assim, para o profissional, naquela situação... Para a realidade de cada pessoa. Exatamente. Então, para ele vai falar, eu vou refletir dentro da minha análise, eu acredito que é mais interessante eu sair desse emprego atual e ir para o outro, que eu vou ter um convênio, vou ter uma cesta básica, vou ter outros benefícios. Mas às vezes ele chega lá e por alguma razão ele foi aprovado, mas resolve ficar onde está. Acontece isso também? Acontece também. Tudo depende, né? Na verdade, assim, cada situação ela é analisada aí individualmente. Então, pode ser que, de repente, na hora que ele foi aprovado num outro processo seletivo, ele colocou na balança, ele viu que realmente, ou ele estava trocando 6 por meia dúzia... Ou ele estava movido por um momento, sei lá, de raiva, um momento de insatisfação. Exatamente. Mas a hora que ele foi colocar realmente na balança, ele percebeu que o negócio não era assim tão ruim. O que acontece? Tem muitos profissionais que eles estão trabalhando, eles estão bem colocados profissionalmente, mas eles querem se testar. Então, como que é isso? Eu vou encaminhar o meu currículo para o mercado e eu quero saber como que esse mercado vai reagir ao meu currículo. Será que eu ainda estou competitivo ao mercado? Como que está o mercado atualmente? Porque pode ser que eu estou trabalhando numa empresa há 10 anos, eu perdi esse time e eu quero sentir. Então, não necessariamente eu quero sair da empresa atual onde eu estou. Eu quero só saber se eu tenho mercado. É isso mesmo. Então, assim, eu vou lá, eu participo do processo, eu faço todo o andamento, eu sou aprovado, daí eu falo, não me interessa. Eu estou bom aqui, né? Exatamente. Então, assim, são várias análises que a gente pode fazer de situações diferentes. E como que o empresário faz para ele não ficar vítima dessa situação? Porque, afinal, ele investe dinheiro ali, né, naquele processo seletivo, e ele, muitas vezes, dispensa tantas outras pessoas que estão realmente precisando do emprego, para depois o sujeito olhar e falar, não, eu não queria nada, eu só estava me testando. É uma situação bastante complicada. A gente passa isso no dia a dia, né? A gente já ter fechado o processo seletivo, fez exame médico, vai começar amanhã, por exemplo, e a pessoa fala assim, olha, eu desisti porque a empresa anterior que eu já estava fazendo um processo seletivo me chamou e eu vou iniciar nessa outra empresa. Na verdade, assim, a gente nunca tem uma garantia. Eu nunca vou ter uma garantia que esse profissional ele vai finalizar o processo seletivo, que ele vai entrar e que ele vai permanecer, né? O que a gente pode fazer é ter uma tratativa um pouco diferente. Então, assim, vou jogar a real com esse candidato. Então, eu vou chegar, vou falar, eu estou fazendo dessa maneira, eu gostei bastante do seu perfil, eu quero que você seja bastante transparente comigo também, da mesma maneira que eu estou sendo com você, para a gente entrar numa junção. Até porque há outros candidatos interessados nessa oportunidade. Porque, assim, da mesma maneira que eu estou te contratando, eu tiro a oportunidade de outros profissionais de entrarem. Então, essa troca, eu acredito que ela não vai surtir efeito 100%, mas ajuda. Então, a gente ser transparente ajuda. E também, na hora de você estar fazendo um processo seletivo, você perguntar, você está participando de um outro processo? Como que está esse processo nesse período seu desempregado? Você está fazendo entrevista? Você está aguardando o retorno de outra empresa? A partir disso, também, você já consegue sentir esse profissional. Você está aí... Se a gente corre esse risco de perder o profissional, né? Legal. Uma última perguntinha. Quando eu vou fazer um processo seletivo, é melhor eu fazer poucas entrevistas com esse candidato, uma entrevista, 2 no máximo, seja um com o gestor da área, outra com o RH, ou eu posso ir fazendo várias entrevistas que não tem problema nenhum? Estressa o candidato um processo muito longo?
Na minha análise, um pouco, né? O que acontece? Tem empresas que elas acabam passando por várias entrevistas, ainda vários testes, preencher várias fichas. Claro que ela tem um propósito, né, naquele procedimento, faz um sentido, mas não deixa de estressar esse profissional, realmente. Muitas vezes o profissional acaba ficando cansado desse processo. Então, a empresa ela pode fazer uma dinâmica um pouco mais leve, né? Fazer um processo seletivo um pouco mais tranquilo e eficaz, da mesma maneira, para não estender aí o candidato muito tempo em processos. Nessa hora é bom ser objetivo, então. Isso. Você vai ser objetivo, né? De uma certa maneira, você pode estender um pouco, mas de uma maneira um pouco mais leve. E você conhece também o candidato nesses momentos, porque ele também vai estar um pouco mais tranquilo, ele não vai estar tão tenso. Pessoa mais tranquila, você já consegue entender, né, conhecer um pouquinho até mais dela. Enquanto que aquele profissional mais tenso, ele tende a esconder também mais o jogo, né? Isso. Tá e não é de propósito, é uma defesa ali, né? A pessoa já está num processo, ela pode, de repente, se esquivar em algumas situações. Muito bom, muito obrigado. Obrigado por ter vindo novamente ao café trazer aí esse conhecimento seu, que é do dia a dia, um conhecimento realmente do mercado e que muitas vezes falta aqui pra gente, mas que o público agradece. Tá? Eu muito que obrigado agradeço por ter vindo. o convite, fico muito feliz. Tá bom, o Café Corporativo volta daqui a pouco aqui com o último bloco. Enquanto isso, vamos conhecer aqui o Instituto de Neurociências de Jundiaí com o Dr. Robson. Há 12 anos, o Instituto de Neurociências de Jundiaí se dedica ao atendimento de pessoas portadoras dos mais diversos problemas neurológicos. Sob direção do Dr. Robson Lázaro, estamos prontos a ajudar, traçando as melhores estratégias para a resolução das dificuldades, em especial nesse momento diferente. Se você vivencia alguma situação como essa, entre em contato conosco e agende a sua consulta. Fone 11 9 10 18 5744. Instituto de Neurociências de Jundiaí, onde o melhor da medicina se conecta com o autodesenvolvimento. Mais cafeína aqui no nosso Café Corporativo de hoje, falando a respeito dessa empregabilidade. Tanto o ato de procurar emprego, de buscar um trabalho, de buscar realmente uma atividade para você atuar profissionalmente, se remunerar, quanto também aquela questão de oferecer emprego. Então, algumas dicas que eu quero dar. Primeiro, as faculdades, elas não nos preparam para isso. As faculdades nos preparam simplesmente para ter atividades técnicas, ou seja, para apertar os parafusos, com todo respeito, né? Mas para fazer as atividades mais funcionais, tá? E, infelizmente, não há nas faculdades uma preocupação em fazer com que aquela pessoa se comunique melhor, que ela saiba vender, que ela saiba procurar emprego, que ela saiba mostrar realmente todas as competências que ela tem. Não existe. Essa matéria deveria existir. As faculdades deveriam ensinar o empreendedorismo até para aquele sujeito que nunca pretende, que não deseja ter sua própria empresa. Fora isso, também tem uma dica para aquele sujeito que quer procurar emprego. É importante que ele ofereça na entrevista de emprego para o seu empregador algo que mostre que ele realmente vai ser útil. Por exemplo, se o seu entrevistador te pergunta por que você quer trabalhar aqui, se você responder que é porque você está precisando, estar precisando é só uma necessidade sua, não é dele. Isso não mostra para ele que você seria um bom colaborador, porque você está precisando. Porque, em tese, precisando todos estão. Então, todas as vezes que alguém te perguntar por que você quer trabalhar aqui, procure demonstrar para essa pessoa aquilo que você sabe fazer, quais são as suas características positivas, quais são as suas competências. Ou, se você não tiver nada disso ainda para mostrar, porque você é um jovem, está começando agora, procure mostrar para ele a sua vontade de aprender e de colaborar com a empresa dele. Isso tudo pode fazer a diferença na sua vida, não só agora, nesse começo de carreira, como na sua vida profissional como um todo. Procure oferecer. A gente, quando começa a trabalhar, a gente sempre pensa em oferecer, nunca em receber, tá certo? Então, uma dica que eu te dou é
devolva sempre aquilo que te oferecem, né? Devolva sempre mais cheio, devolva sempre com mais conteúdo. Deixe sempre a sua empresa melhor do que ela estava no momento quando você ingressou. E isso já é uma bandeira para você pôr no seu currículo. Acompanhe o Café Corporativo toda semana aqui no canal 25 e 525 da NET, mas também no nosso YouTube /Café Corporativo. E aproveite também para seguir o meu Instagram, que é Aguinaldo Oliveira Palestrante. Você, lá no meu Instagram, tem muito conteúdo também que pode te valer a pena e que pode te dar bons insights para você procurar o seu novo emprego. Um abraço e até a próxima semana com mais um Café Corporativo. Café Corporativo, um oferecimento Cuidare. Cuidamos de pessoas especiais sem perder a essência humana. Instituto de Neurociências de Jundiaí, onde o melhor da medicina se conecta com o autodesenvolvimento.